Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror psicológico de 2016, chamado Brimstone. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com uma mulher petrificada sendo algemada pelo seu marido. Ele coloca uma máscara de ferro sobre o rosto dela para impedi-la de falar e a desfila pelas ruas para puni-la. No início do dia, a mulher viu seu marido espionando a sua filha no chuveiro e lhe disse que era inapropriado, mas em vez de concordar com ela, ele lhe diz que é a vontade de Deus e a esbofeteia. Então ele tira o cinto e começa a dar uma surra nela. Enquanto isso, vemos a jovem garota olhando do banheiro, enquanto a sua mãe é atacada ferozmente pelo pai. Mais tarde naquele dia, o pai continua a espancá-la com um chicote nos estábulos. Naquela noite, a mãe vem ver sua filha na cama. Ela a abraça enquanto chora diante da infeliz situação em que se encontra. Sua filha é muito jovem e acha que a sua mãe é fraca e deve simplesmente ir embora. No dia seguinte, sua mãe é levada à igreja com a máscara de ferro, enquanto todos olham para ela. O padre acaba sendo seu pai e ele diz a todos os adoradores que o trabalho de uma mulher é servir a um homem e que elas devem fazer tudo o que puderem para agradá-los. Liz tem vergonha da sua mãe e sussurra para ela que sente pena. Sua mãe começa a chorar e, incapaz de suportar a humilhação por mais tempo, ela se afasta e de repente a vemos caindo do teto enquanto se enforca. Quando Liz se vira, ela vê sua mãe morta e entra em choque. Ao ver isto, o pai fica muito zangado e começa a praguejar com a sua esposa morta. Ele grita que ela nunca irá para o céu e que terá que pagar pelo que fez no inferno. Nos próximos dias, o comportamento do pai se torna cada vez mais agressivo. Certa manhã, ele acorda sua filha e lhe diz que ela precisa ir à igreja com ele. Quando eles chegam lá, ela fica horrorizada ao saber que o seu pai quer se casar com ela. Então ela entra em pânico e foge. Seu pai rapidamente a agarra e coloca uma máscara de ferro ao redor do rosto dela para impedi-la de gritar. Em seguida, o vemos arrastando Liz através da lama nos campos, a humilhando totalmente. Quando chegam em casa, ele tira a roupa dela e começa a chicoteá-la, enquanto ela fica ali de pé e com muitas dores. Ele continua acariciando o pescoço dela, e naquela noite ele se aproveita da sua própria filha. Mais tarde, enquanto seu pai dorme, Liz encontra coragem para escapar, deixando para trás os lençóis na cama cobertos de sangue. Agora, Liz está finalmente livre dos anos de abuso que seu pai a fez passar. Ela e sua mãe tiveram que aturar anos de sofrimento e sempre tinham medo quando eram atacadas por ele. Enquanto fugia, ela finalmente desmaia por exaustão. Ela é pega por um viajante e acorda pensando que finalmente escapou das garras do seu pai. Mas, para o seu horror, ela logo percebe que foi capturada por um homem que comercializa mulheres. Ele a leva para um bordel onde ela vê muitas outras garotas. Todas elas estão pouco vestidas e são vistas falando com homens diferentes. Uma noite ela ouve ruídos altos vindo de uma sala e decide espiar, mas fica mortificada com o que vê. No dia seguinte, no bar, a sala está cheia de clientes pagantes e um homem em particular começa a prestar atenção em Liz. Ele oferece muito dinheiro, mas ela teme o pior. Então outra prostituta vem em seu socorro. Ela tenta desviar a atenção dele e lhe diz que fará tudo o que ele quiser, mas as coisas não saem como planejadas e o homem insiste que Liz também venha. Agora Liz é obrigada a ficar olhando enquanto o homem se dedica à sua amiga. De repente, o homem fica irritado e começa a bater na mulher. Ao ver isso, Liz fica muito assustada e pega uma arma. Sem saber disso, o homem se aproxima dela e claramente a quer, mas quando ele está prestes a tirar vantagem, nós o vemos caindo no chão. A prostituta atirou na cabeça dele para proteger Liz. Em seguida, vemos a prostituta sendo enforcada na frente de uma multidão que olha incrédula. Mais tarde, vemos Liz chorando em sua cama. Ela acredita que é responsável pela morte da mulher. Vemos o gerente entrar e ele diz que este é o caminho do mundo. Nenhuma mulher está acima da lei, independentemente da situação. O vemos então se aproximar de Liz e lhe dizer que ela precisa se acostumar rapidamente com a maneira como as coisas funcionam por aqui. Ele continua acariciando o pescoço dela e isso a deixa ansiosa, mas ela percebe que não tem muita escolha e faz o que ele pede. Na cena seguinte, vemos que Liz cresceu e aceitou a sua nova vida como prostituta. À noite, uma das senhoras desaponta um cliente e recebe uma lição do gerente. Ele corta a língua dela enquanto Liz fica ali horrorizada. Isso a faz lembrar a maneira como seu pai maltratava sua mãe. Mais tarde, vemos essa mesma prostituta e Liz sentadas tentando aprender linguagem de sinais. Liz se sente muito culpada e tenta ajudá-la o máximo possível. Ela tenta encontrar uma saída para a mulher e tenta encontrar alguém para que ela se case. Seus planos funcionam e um homem velho com um filho anterior concorda em se casar com ela. Uma noite, quando ela planeja fugir, o gerente do bordel informa a todos que eles estão esperando um convidado especial e todas elas devem se lavar e se vestir. Naquela noite, quando Liz desce para conhecer o novo cliente,
Ela começa a passar mal quando vê o seu pai sentado ali. Durante anos, o seu pai procurou por ela e finalmente conseguiu localizá-la. Ele acaricia suas costas e encontra 2 pintas que ela tinha desde o nascimento, confirmando que era mesmo a sua filha. Então ele a leva imediatamente para um quarto no andar de cima e a agarra pelo rosto. Ele diz que ela é dele e fará exatamente o que ele pedir. Quando ela se recusa, ele começa a bater nela, mas a outra prostituta ouve seus gritos e vem correndo para o quarto. Quando ela é confrontada pelo pai de Liz, ela lhe dá uma surra e corta o seu rosto. O padre fica furioso e a esfaqueia, enquanto Liz olha em choque. Ela está absolutamente petrificada e não sabe o que fazer. Quando ele chega para atacá-la, ela pega uma faca e corta seu pescoço. É quando o vemos caindo no chão, ofegando para respirar. Liz rapidamente coloca a faca na mão dele e joga uma lâmpada no cadáver da prostituta. Então ela foge e decide se casar com o velho com quem a prostituta deveria se casar. Mais tarde, a vemos cortando a sua própria língua para que todos acreditem que ela é a prostituta. Então ela se casa com o velho e os anos passam onde ela está satisfeita e vivendo uma vida normal. Um dia, enquanto está na igreja, ela ouve dizer que um novo reverendo chegou à cidade e vai fazer o culto. Para o seu horror, quando ela olha para cima, ela vê o seu pai ali parado. Liz não pode acreditar em seus olhos. De alguma forma, seu pai ainda está vivo. Uma noite, enquanto Liz está na casa, seu pai aparece e mata o seu marido. Liz teme pela sua vida e enquanto a sua casa arde em chamas, ela escapa com seus 2 filhos tarde da noite em uma carroça. O tempo está gelado e a neblina intensa se instala. Enquanto eles cavalgam pela floresta, sua carroça fica presa na neve e o seu filho vai verificar o que aconteceu. Do nada, seu pai é visto escondido nas árvores e atira no filho de Liz. Ela fica absolutamente devastada, mas não tem outra escolha senão continuar a sua viagem com a sua filha. Ao chegar à casa do seu sogro, ela o informa que o seu filho foi morto e ele chora desolado. Ela diz a ele que o reverendo está a caminho e que eles não têm tempo a perder. Por isso, eles se preparam com todas as armas e munições que podem encontrar e esperam pelo pai de Liz. Naquela noite, enquanto Liz fica de vigia, ele aparece de repente e eles começam a atirar um no outro. Liz corre rapidamente para dentro para verificar a sua filha que está dormindo. Quando ela se vira, ela fica horrorizada ao encontrar o seu sogro morto pendurado na parede. Liz corre para buscar a sua filha e tenta fugir da casa o mais rápido possível. Mas, infelizmente, as duas são pegas e amarradas pelo pai. Ele diz que fará as mesmas coisas que fez com ela com a sua filha. A amarra e começa a chicoteá-la. Liz não consegue assistir enquanto a sua filha clama por ajuda. Justo quando seu pai está prestes a tirar vantagem da sua filha, Liz quebra o braço e se liberta. Quando seu pai se vira, Liz joga um lampião de parafina sobre ele e o incendeia. Ela então pega uma arma e atira em seu peito, mandando-o voar pelas janelas até a morte. Algum tempo depois, um novo xerife chega à cidade e Liz é presa pelo assassinato do seu pai. Ao ser levada pelo xerife, ela olha para sua filha e, sabendo que ela estará bem, ela cai de costas no rio, tirando a sua própria vida, pois não conseguiria mais conviver com tanto sofrimento e dor. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.